A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ter mais um momento de oração, mais uma palavra de oração. Antes de começarmos, por favor, incline sua cabeça, ore mais uma vez junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse tempo que o Senhor separa para nós. Senhor, nós te pedimos, fala o nosso coração. Senhor, nos dê entendimento, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que a Sua palavra seja revelada a nós, que a Sua palavra seja a direção de nossas vidas. Então fala conosco nesta hora, Senhor Jesus. Toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, derrame a Tua graça, a Tua bênção, Teu favor e fala ao nosso coração. É o que te pedimos neste momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, irmãos. Esse é o segundo momento que temos, falando desse tema, que é o tema dos últimos tempos. Pensando acerca dos últimos tempos, é o que nós estamos buscando fazer nesse momento. Falamos acerca desses dias diabólicos que são os últimos tempos, em que o nosso inimigo ele tem trabalhado para nos enganar com muita astúcia e sabedoria. Nosso inimigo tem se levantado para enganar, se possível, até os escolhidos, como diz a palavra do Senhor. Portanto, temos que andar vigilantes e sóbrios. Ezequiel, no capítulo 28, você pode ver isso lá no verso 12, quando o Senhor diz assim que Satanás, ali, Lúcifer, ele era um anjo de luz, cheio de sabedoria e beleza, ali no versículo 12. E lá no verso 17, quando Lúcifer é expulso do céu, o texto diz que ele caiu e a sabedoria dele foi corrompida, Ele não perdeu a sabedoria, mas ele teve a sabedoria corrompida por causa do orgulho, da soberba, do pecado que tomou conta do coração dele. Por isso nós não podemos desprezar e nos acomodar e nem nos distrair, pois temos um inimigo que tenta contra nós em todo o tempo. Paulo diz: seja fortalecido o Senhor na força do seu poder, porque as astutas ciladas do inimigo estarão aí. E no dia mau precisamos estar firmes para vencer as astutas ciladas do inimigo. Amém, meus irmãos? E eu quero ler dois textos aqui da palavra do Senhor para a gente poder seguir no tema de hoje. Nós lemos no nosso primeiro vídeo o texto de 2 Timóteo capítulo 3, e lemos também o texto de 1 Timóteo capítulo 4, Ambos os textos, tanto 2 Timóteo quanto ali no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre falsos ensinos e ele fala sobre atitudes do homem nesse tempo do fim, Ele diz que haverão homens arrogantes, orgulhosos e que zombarão de Deus, serão desobedientes, caluniadores, estarão ali vivendo e amando os prazeres da vida em lugar de amar a Deus, Pessoas extremamente religiosas somente na aparência, mas que estarão rejeitando a verdade, Rejeitando a verdade. Isso lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. E no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim, eu quero ler o texto na íntegra. Paulo diz assim a partir do verso 1: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm
de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Irmãos, e agora eu quero convidar você, por favor, aí até Mateus capítulo 24. Vamos ler também o texto que está ali em Mateus 24. Os discípulos pedem a Jesus um sinal, né? Um sinal acerca do fim dos tempos, um sinal que indicaria a volta do Senhor e o fim dos tempos. Então Jesus, no verso 4, responde a seus discípulos assim: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Irmãos, eu quero destacar, irmãos, nesses textos que lemos, a questão levantada aqui, tanto pelo Senhor Jesus, quanto pelo apóstolo Paulo, que é a questão do engano. Muitos serão enganados e muitos estarão aqui enganando. Paulo diz que espíritos, né, demoníacos estariam trabalhando para enganar. E Paulo diz que pessoas com a mente cauterizada, com a consciência morta, seriam esses instrumentos usados por espíritos malignos para enganar. Por isso, nós falamos no primeiro vídeo sobre a ação do inimigo de nossas almas, né? Que nesses últimos tempos estaria se levantando, pois ele sabe que o seu fim está próximo, ele estaria se levantando para buscar enganar. E aqui, o próprio Senhor Jesus está alertando, exortando a cada um de nós, irmãos, acerca desse engano que surgiria agora no final dos tempos, irmãos. Ainda nesse capítulo 24, no versículo de número 37, o Senhor Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Irmãos, quando Jesus cita o exemplo de Noé, irmãos, casar e dar-se em casamento, qual é o pecado? Qual é o problema? Qual o erro nisso? É pecado casar? É pecado dar-se em casamento? Beber, aqui Jesus não está falando de o homem está ingerindo bebida alcoólica, ele está falando de beber. É pecado? Não. Comer é pecado? Não. Está errado? Está errado participar de uma festa, de uma comemoração de um aniversário. Não está errado. Então Jesus está se referindo a coisas lícitas. Coisas lícitas que distraem. Pois ele diz que
quando o dilúvio chegou, as pessoas não perceberam. Elas só perceberam ali depois que a arca fechou a porta e então veio aquela chuva torrencial, e aí que eles começaram a perceber que aquilo que estava acontecendo era algo muito sério. Não é verdade? Então Jesus está falando aqui de um tempo que seria um sinal que iria marcar a sua vida, em que as pessoas estariam distraídas. Irmãos, distraídos. E uma das estratégias do inimigo é justamente distrair as pessoas para enredá-las. Irmãos, hoje, irmãos, o que mais tem sido visto no meio da igreja é o entretenimento. As pessoas querem o entretenimento, irmãos. As pessoas querem que o púlpito seja um stand-up, em que o pregador vai lá contar piadas e fazer a plateia rir. As pessoas querem que o púlpito seja um palanque, um palco de promessas, promessas infundadas, promessas que não vêm do Senhor. As pessoas querem que o púlpito seja um outdoor, em que o produto ele é apresentado de uma maneira muito bela para que desperte o interesse das pessoas, o produto. Mas o púlpito não é isso. O púlpito é o lugar da pregação da verdade do Evangelho, da palavra do Senhor que penetra, que é como uma espada de dois gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito. A palavra corta, a palavra entra penetrando e cortando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essa é a palavra que vai fazer com que o povo desperte e entenda que, embora hajam muitas coisas lícitas, nós não podemos nos distrair com isso. Nós já citamos o texto de Efésios capítulo 5, em que o apóstolo Paulo diz: aproveitem todas as oportunidades para viver segundo a luz, para ser cheio do Espírito Santo. E quando Paulo diz isso, ele diz: cantem hinos, salmos, adore ao Senhor, tenham ação de graças no coração, estejam juntos. Aproveitem o tempo, irmãos. Então, ao invés de estarmos distraídos, irmos para os cultos, para as reuniões de igreja e ali buscarmos aquilo que vem afagar o nosso ego, aquilo que vem para dizer que nós somos igual a Jesus Cristo, que nós somos mais valiosos do que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele lá na cruz, pagou um alto preço por nós. Então isso quer dizer que nós somos muito valiosos, mais valiosos até do que o próprio Senhor Jesus. Isso é engano do diabo, irmãos. Isso é uma palavra maligna para distrair e tirar o foco da igreja, pois o foco da igreja é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o foco da igreja. O propósito, ao estarmos reunidos em adoração num culto, é exaltar, engrandecer, adorar o nome de Jesus e agradecer a Ele pelo que Ele já fez por nós. Agradecer a Ele pela nossa salvação. E estarmos ali buscando maneiras, oportunidades de santificar a nossa vida, de estarmos mais perto dEle, de sermos transformados para parecermos cada vez mais com Ele. Esse é o propósito. Não estamos ali para ser mais do que nós somos. Não estamos ali para ter mais do que nós temos. Nós estamos ali para apenas buscarmos sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma luta, uma guerra, uma briga, pessoas que perdem a sua saúde para encher a conta bancária de dinheiro, pessoas que perdem a sua saúde para encher a garagem de carros novos, para ter várias casas,
Pessoas que têm apenas um par de pés, mas têm 50 pares de tênis no armário. Misericórdia, irmãos. O homem está distraído, ainda que com coisas lícitas, mas distraído daquilo que realmente o Senhor deseja para nós como igreja, irmãos amados. Então vamos buscar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É diante dEle que precisamos estar, é a Ele que precisamos buscar, irmãos. É para Ele que devemos entregar as nossas vidas. Não podemos perder o nosso tempo, irmãos, buscando aquilo que não vai nos levar para os pés do Senhor. Muitos fizeram isso, não só na palavra de Deus, mas ao longo da história. E eu creio que você conhece muitas histórias assim. O Senhor nos chama, irmãos, para estarmos apercebidos e não distraídos. O verso 40 do texto diz assim, ó, 2 homens estarão trabalhando juntos, um será levado, o outro será deixado, e estarão os dois ali trabalhando. 2 mulheres estarão moendo ali cereal no moinho, uma será levada, outra será deixada. Coisas lícitas, irmãos, mas muitas que irão nos distrair. E o inimigo, ele está buscando isso, irmãos. Uma das estratégias do inimigo não é tirar as pessoas da igreja. O inimigo hoje não tem tirado pessoas da igreja, não, mas ele tem distraído as pessoas dentro da igreja. Ele tem entretido as pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão ali dentro e, por estarem simplesmente ali dentro, tem a falsa ideia de que está tudo bem, de que está tudo certo, irmãos. Mas essa é uma cilada do inimigo para contra o povo, para contra a igreja. Então nós precisamos despertar para isso. O texto que lemos, tanto lá em Timóteo, quanto aqui em Mateus 24, citado pelo Senhor Jesus, fala que haveriam falsos cristos e falsos profetas no final dos tempos, irmãos. Falsos cristos que estarão ali enganando a muitos, né? O Cristo, ele é o ungido, o Messias, o enviado de Deus, né? E falsos profetas, aqueles que o profeta, ele fala em nome do Senhor, ele fala a palavra. Então, o falso Cristo, o Messias, o enviado, é aquele que é o ungido, né? Que se refere à palavra Messias. Então, seria aquele que iria realizar milagres, operar curas. E aquele falso profeta é aquele que viria para anunciar a palavra. Então hoje a gente tem visto isso no meio da igreja. Falsos messias, ou seja, falsos curandeiros, né? Pessoas que prometem cura. Pessoas que dizem que o seu próprio sangue vai curar as outras pessoas. Pessoas que dizem que uma semente de feijão vai realizar cura. Pessoas que dizem que um copo de água vai realizar cura. Pessoas que dizem que um fio de cabelo vai realizar cura. Falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas. Pessoas que dizem falar em nome do Senhor, mas que na verdade falam em seu próprio nome, para promover a sua própria pessoa e não a pessoa de Cristo Jesus. É o que temos visto hoje em nosso meio, irmãos. As pessoas hoje, quando elas veem um nome de tal pessoa, elas correm atrás porque é tal pessoa que está ali. Meus irmãos, o Espírito Santo é quem fala. Meus irmãos, o Senhor vai usar, se for necessário, uma pedra. O Senhor usa uma mula. O Senhor usa uma criança. O Senhor usa quem Ele quer para falar a sua palavra. O que nós precisamos, como igreja do Senhor, é buscar a face do Senhor.
é buscar ouvir a voz do Senhor, é orar e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, usa aquele irmão, usa aquela pedra, usa aquela mula, fala comigo, Senhor. É o que nós precisamos, irmãos. Eu lembro da história de um pastor numa cidade de interior, em que um dia o prefeito da cidade anunciou que iria para o culto. Então aquele pastor, lógico, o prefeito vem, então eu vou me dedicar aqui. Então o pastor estudou, leu, preparou aquele sermão e foi para o culto. E o prefeito realmente estava lá. O pastor ali pregou e no final, quando o pastor fez o apelo, o prefeito se levantou e aceitou Jesus. Aquilo alegrou o coração do pastor. O pastor ficou muito feliz. Então o pastor, durante a semana seguinte àquele culto, procurou aquele prefeito, né? Porque ele queria saber do prefeito, né, em que momento da mensagem, né, a palavra do Senhor penetrou no coração dele. Então o prefeito disse para o pastor o seguinte, que ele estava ali sentado no banco da igreja e ao lado dele tinha um senhorzinho muito simples, né? E aquele senhor estava ali e com a cabeça baixa, os olhos fechados. E o prefeito ficou incomodado com isso, olhava para ele e dizia: ele não está nem prestando atenção ao que o pastor está falando, está aqui dormindo, por que ele vem para a igreja assim, dormindo e tal? Né? E o prefeito ficou ali incomodado com a postura daquele senhorzinho que estava ao lado dele. Enquanto isso, o pastor pregava. E aí, a um dado momento da mensagem, aquele senhor que estava ao lado do prefeito olhou para ele e disse para ele assim: Senhor Jesus manda te dizer, o tempo da minha vinda está próximo, arrependa-se, confesse seus pecados e seja salvo. Foi só que aquele senhorzinho olhou para o prefeito e disse. E quando o prefeito ouviu aquilo, a palavra penetrou o coração dele. E ele ficou ali, o prefeito, aguardando o momento em que o pastor faria o apelo para ele ir lá entregar a vida a Jesus publicamente. Aquele sermão tão elaborado do pastor não foi a ferramenta usada por Deus, mas aquele senhorzinho ao lado dele, ao lado do prefeito, aquele senhorzinho foi um instrumento de Deus para que aquela palavra penetrasse o coração daquele prefeito. Então, irmãos, o Espírito Santo fala ao nosso coração. O Senhor usa quem Ele quer. O que nós precisamos é adorar a Jesus, não a um instrumento que Jesus usa. Pois o instrumento pode ser qualquer um, mas adorar o Senhor. Não podemos nos enganar. Falsos líderes, falsos profetas, falsos cristos virão. Muitos estarão ali sendo usados por demônios para enganar. O que nós precisamos é estar adorando aquele que é o Senhor dos Senhores, o único digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é o alvo da nossa fé. É a Ele que nós buscamos. É nele que nós cremos. É a Ele que adoramos. E a palavra parte dele. E a palavra é dele. Ele é a palavra. Então, nesse momento, irmãos, nesta hora, a palavra do Senhor vem falar ao meu e ao seu coração. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Busque Jesus. Pois esse é o tempo oportuno preparado pelo Senhor para buscarmos a face do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.